O Dia da Consciência Negra acontece no Brasil em 20 de novembro. Essa ocasião é essencial, pois é uma oportunidade de se discutir acerca dos problemas estruturais e históricos que o povo negro sofre no Brasil. São consequências de 4 séculos de escravidão. É também uma data que faz menção ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, importante líder que lutou pela libertação das pessoas negras escravizadas. Zumbi foi um líder muito importante do povo negro na época colonial. Nasceu no Quilombo dos Palmares, na região de Alagoas. Os quilombos eram locais onde se concentravam os negros, que conseguiam fugir do trabalho forçado e do açoite nas fazendas de engenho. Abrigavam também outras pessoas, não necessariamente escravizadas, mas que estavam à margem da sociedade. Palmares foi o maior quilombo que se tem notícia no Brasil, chegando a integrar em torno de 30 mil pessoas. Zumbi defendeu o quilombo, seu povo e o direito à liberdade dos negros, por 18 anos, sendo uma figura quase invencível. Por fim, depois de muitas lutas e ataques, Palmares foi invadido e Zumbi assassinado, no dia 20 de novembro, data em que é comemorado o Dia da Consciência Negra. Dandara foi uma mulher negra que viveu na época do Brasil colônia. Sua vida é envolta em mistérios, assim como seus efeitos. Entretanto, sabe-se que foi considerada uma guerreira e que dominava técnicas de capoeira. Foi casada com Zumbi dos Palmares, com quem teve 3 filhos. Junto com o povo de Palmares, lutou e resistiu bravamente contra a opressão dos senhores de escravos, ajudando inclusive na elaboração de táticas de estratégia na resistência quilombola do povo negro. Dandara cometeu suicídio em 1694, depois de ser presa e recusar-se a voltar à condição de escravizada. Hilária Batista de Almeida, mais conhecida como Tia Ciata, foi uma figura de extrema importância para a consolidação do samba no país. Cozinheira, recebia vários músicos em sua casa, no Rio de Janeiro, no início do século XX. Lá, eles formavam rodas de samba de partido alto. Ciata é vista como um ícone da resistência negra no Brasil pós-abolição e uma das maiores impulsionadoras da cultura negra, pois abria sua casa para o samba em uma época que esse tipo de manifestação ainda era proibida. Carolina Maria de Jesus foi uma notável personalidade brasileira que viveu durante os anos 40 e 50 na favela do Cananguié, em São Paulo. Carolina escrevia um diário contando sobre as dificuldades de se viver sobre o racismo, pobreza e a fome, até que foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, que ajudou a lançar o livro O Quarto de Despejo, uma compilação de trechos de seu diário. Tal livro fez tremendo sucesso no Brasil e no mundo, sendo traduzido em 14 idiomas. Isso porque Carolina possuía a capacidade de escrever com revolta e ao mesmo tempo sensibilidade. Faleceu em 1977 e hoje é no Brasil e no mundo uma referência na literatura. Nelson Mandela foi uma das figuras mais rebeldes na luta contra o racismo e o apartheid, que segurava brancos e negros, retirando da população negra todos os direitos sociais. Por conta de seu histórico revolucionário, foi preso em 1962, com a justificativa de que conspirava contra a África do Sul. Ficou encarcerado por 27 anos e em 1990 foi libertado, sendo eleito presidente do país em 1994 e governado até 1999. Mandela recebeu em 1993 o Prêmio Nobel da Paz e foi homenageado com a criação do Dia Internacional de Nelson Mandela, em 18 de julho. Malcolm X foi um ativista americano que se dedicou à militância contra o racismo, chamando a atenção principalmente para os assassinatos da população negra nos anos 50 e 60. Defendia uma estratégia mais dura contra o opressor e foi acolhido pelos movimentos de resistência Black Panther e Black Power. Em 1965 foi assassinado durante um discurso no bairro onde viveu boa parte de sua vida, o Harlem. Malcolm tinha 40 anos. Em dezembro de 1955, a costureira norte-americana Rosa Parks se recusou a ceder o seu lugar no ônibus para um branco. Ela foi presa. Seu ato foi a gota d'água para o início do movimento denominado Boicote aos Autocarros de Montgomery, que posteriormente iniciou a luta antissegregacionista nos Estados Unidos. Martin Luther King foi um pastor e ativista americano que teve um papel essencial na luta pelos direitos do povo negro americano. Ele atuou a fim de que os negros pudessem votar, pelo fim da segregação racial
e outros benefícios que não eram concedidos aos negros. Sua militância foi pautada pelo ativismo pacífico, assim como Mahatma Gandhi recebeu em 1964 o Prêmio Nobel da Paz pela relevância de seus esforços contra o racismo. Martin Luther King faleceu de maneira suspeita em 1968, aos 39 anos. Especula-se que sua execução foi uma encomenda de poderosos do governo americano. Angela Davis é uma professora e militante americana que luta pela causa do povo negro. Foi ativista do Partido dos Panteras Negras para a Autodefesa, fundado em 1966. Nessa época, seu desempenho foi a favor dos direitos civis, pelo fim da ação estadunidense na Guerra do Vietnã, Guatemala e El Salvador. Angela também se dedicou à luta contra o sistema prisional americano e a favor dos direitos das mulheres, sobretudo das mulheres negras e pobres. Na juventude, foi presa sob acusação falsa de contrabando de armas, sequestro e morte de um juiz. Por conta disso, foi condenada à prisão perpétua, mas conseguiu fugir e passou a ser procurada pelo FBI. Angela tinha apenas 24 anos. Capturada novamente, foi absolvida e proibida de ministrar aulas na Califórnia. Bob Marley, cujo nome completo é Robert Nesta Marley, foi um compositor e ativista jamaicano responsável por difundir o estilo musical reggae em todo o mundo. Com seu posicionamento e sua música, Bob protestou contra diversas questões sociais e conseguiu levar ao mundo mensagens de irmandade, paz, igualdade, libertação, resistência e luta, além de tornar conhecido o movimento religioso Rastafari. Foi uma voz importantíssima para o povo negro e oprimido da Jamaica, pois nunca deixou de citar em suas canções questionamentos relacionados às suas origens. Marielle Franco foi uma vereadora do estado do Rio de Janeiro, eleita com 46 mil votos pelo PSOL, em 2016. Socióloga, lésbica e vinda de origem humilde, criada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Marielle se dedicou a investigar e denunciar o genocídio cometido pela polícia contra a população negra e pobre. Ela se opunha às intervenções da polícia militar dentro das comunidades e chamava atenção para a atuação criminosa das milícias. Ela apresentou 13 projetos de lei, sendo o direito das mulheres a pauta mais abordada. No dia 14 de março de 2018, quando voltava de uma roda de conversa com mulheres negras, ela foi morta a tiros dentro do seu carro. Até hoje, muitos não sabem que um dos maiores escritores brasileiros era negro. Machado de Assis nunca fez universidade, o que é uma clara representação da situação dos negros no Brasil. Durante a época da proclamação da República, transitou entre vários gêneros literários e foi assíduo comentador da situação política brasileira. Fundou ao lado de colegas escritores e foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Releia alguma de suas obras sobre a ótica de terem sido escritas por um negro e você vai perceber a sutileza e delicadeza das críticas traçadas por Machado de Assis. Pixinguinha, um dos maiores flautistas da história e responsável pela popularização de instrumentos africanos no Brasil. Juliano Moreira, médico falecido em 1932, que deixou como legado a sua luta pela aprovação de leis de assistência aos doentes mentais e foi pioneiro da psiquiatria no Brasil. Ray Charles, pianista pioneiro e cantor de soul fundamental para traçar as características fundamentais desse estilo musical. Ruth de Souza, brasileira. A atriz Ruth de Souza voltou às telas recentemente aos 96 anos. Nos anos 60, ela foi uma das principais mulheres negras a ganhar papel de destaque em uma novela, Lázaro Ramos. O ator brasileiro é um dos mais atuantes do movimento negro no país. O ativismo foi das telas às páginas dos livros, com o lançamento de Na Minha Pele. A obra demorou 10 anos para ser concluída e mescla histórias pessoais do artista com reflexões sobre questões de raça no país. Em 2017, Lázaro Ramos e a companheira Thaís Araújo foram homenageados pela ONU como algumas das pessoas negras mais influentes do mundo.